Olá, está começando agora mais um ponto de encontro. E hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós estamos com o vereador Renato Zuccolotto e também com o arquiteto urbanista José Antônio Lanchotti, que vem falar sobre os problemas de Ribeirão Preto. O vereador vai falar sobre mobilidade urbana, uso, ocupação e solo, o zoneamento de Ribeirão Preto. O que isso traz para você que está assistindo agora o nosso ponto de encontro? É isso, né, vereador? Falar um pouquinho das suas ações, dos seus trabalhos aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que são vários, a gente está pontuando alguns só, e hoje com o nosso convidado, posso falar Lanchotti, né? Sim. Como é conhecido pela nossa comunidade, pela população de Ribeirão Preto, esse arquiteto de renomado conhecimento, que hoje vem dar algumas explicações para a gente aqui no programa, vereador. Jane, eu fico especialmente feliz porque hoje nós votaremos na Câmara Municipal, na sessão ordinária de hoje, um projeto de lei que já está sendo formulado há muito tempo na Câmara. Esse projeto foi protocolado há 1 ano e meio quase. O Lanchotti teve uma grande contribuição na gestação desse projeto e é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Eu quero lembrar que nós tivemos essa lei aprovada em 2012, que foi a Lei 2505, ela foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, e aí hoje está vigindo uma lei, que é a 2157, que é de 2007, ou seja, nós já estamos em 2023, portanto há aí um hiato muito grande entre a lei de 2007 e 2023, e a sociedade mudou, a cidade mudou, e eu fico feliz de estar acompanhado com o Lanchotti aqui, um servidor de carreira da Prefeitura Municipal, um arquiteto que tem conhecimento urbanístico e que participou da gestação de todas essas leis e que hoje pode dar uma contribuição muito grande para a gente, para discutir e para falar para você, contribuinte, para você, cidadão, o que vai mudar a sua vida com a aprovação dessa lei, eventualmente hoje no plenário da Câmara Municipal. Então vamos falar agora com o Lanchotti, o vereador me ajuda também nessa questão, o que vai impactar para a comunidade, o que impacta para esse cidadão que paga os seus tributos, como o senhor mesmo colocou aqui agora, através dessa lei que vai ser votada hoje, vereador. Jane, eu já queria pedir para o Lanchotti dar um contorno. Isso. Qual foi a cidade idealizada pelas pessoas que gestaram essa lei no Executivo? Porque o que muda para a cidade? A gente deve lembrar que num tempo muito recente, num passado muito recente, as pessoas falavam, mas aqui pode comércio, ali não pode. De repente você compra um terreno para fazer uma casa com uma área de lazer que você sempre sonhou, e a hora que você está construindo a sua casa, vem ao lado e constrói um prédio de 30 andares, acabando com a sua área de lazer, acabando com a insolação da sua piscina. Então é preciso que a gente conceba uma cidade em que todos possam aproveitar, ter oportunidade, mas que cada um respeite o espaço do outro. Então, eu acho que seria oportuna a vinda do Lanchotti aqui, para que a gente possa compreender qual é a cidade idealizada por esse projeto de lei. Então vamos lá, o nosso arquiteto hoje dando essa explicação aí. Bom, primeiramente queria agradecer essa oportunidade de vir aqui falar sobre essa lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, como o Zuccolotto já antecipou. Já é um bom tempo que a gente precisa revê-la, né? Quando em 2007 a gente deu um passo muito grande com a 2157, nós trouxemos naquele momento uma proposta de transformação para a cidade, tá? Em 2012, na hora que tentamos fazer as adequações, né, visto algumas irregularidades já naquele momento que teriam que ser adequadas, a gente não conseguiu. Não, ela foi aprovada, mas ela foi dada como inconstitucional por conta de algumas alterações que ocorreram. E aí, a hora que ela foi dada como inconstitucional, nós voltamos a utilizar a lei anterior. E agora, que a gente já faz quase 5 anos discutindo essa lei que hoje entra em discussão aqui na Câmara, a vertente principal que os técnicos trouxeram para a lei é tentar criar uma cidade mais democrática. Tá? Para que a gente possa ter a possibilidade da geração de emprego e renda para toda a população. Isso é um ponto muito importante, porque tinha algumas situações que elas eram
impedidas, brecadas ou até dificultadas, né, em algumas regiões, e a gente acha que isso não pode ser assim. As pessoas são donas, né, de uma determinada propriedade, ela quer investir naquele local, ela precisa ter uma maior flexibilidade para essa utilização. Ao mesmo tempo que a gente vai colocar regras, como disse o Renato, né? Eu preciso saber o que pode acontecer ao lado do terreno que eu vou investir. Então essas regras, que elas eram de uma grande dificuldade da compreensão da lei, nós tentamos trazer uma coisa um pouco mais clara e objetiva. As pessoas, mesmo aquelas que não são técnicas no assunto, vão conseguir ler a lei, embora a lei seja grande, eles vão conseguir ler a lei e vão conseguir entender o que eu posso fazer no meu terreno, o que o meu vizinho vai poder fazer no meu terreno. Tendo essa compreensão mais fácil para o munícipe, inclusive através de vários anos que se passou, como o próprio vereador Renato Zuccolotto colocou, há muita diferença hoje do que acontecia há 5 anos atrás. A cidade mudou, as pessoas mudaram, os costumes, não é, vereador? A gente vê hoje alguns problemas que foram concebidos durante a vigência de determinadas leis, causam transtorno na população hoje. E que na época não, né, vereador? A gente vê a questão da mobilidade urbana, que vai ser enfrentada pela Câmara também, mas ela perpassa pelo problema do uso e ocupação do solo. Sim. Né? E esses empreendimentos que são aprovados, né? E que não se tem uma preocupação grande em relação a contrapartidas, a longo prazo, infraestrutura. Né? Hoje no Guaporé, por exemplo, a gente vive um problema muito grande para o morador da região do Guaporé, porque ele não consegue acessar o seu bairro ou sair do seu bairro sem que ele tenha um transtorno enorme em relação ao trânsito. Então eu acho importante a gente poder fazer uma lei que seja multidisciplinar, focando nesses empreendimentos, qual que é a possibilidade de infraestrutura, contrapartida, mitigação dos danos causados, sejam eles ambientais, sejam eles de mobilidade urbana, porque concebendo e planejando uma cidade melhor, gente, todos vão ganhar com isso. E o Lanchotti pode explicar a questão, nós tínhamos também essa questão de zona mista, tinha uma confusão muito grande. Às vezes uma rua, você podia exercer um comércio e na frente do seu comércio você já não podia exercer. Então a própria população não entendia como era isso. Mas por que eu posso e o meu vizinho não pode? Então, rapidamente, desculpa interrompê-lo, mas vamos dar um exemplo da Avenida Costabile Romano. Ali é comércio. A 100 metros já não pode. Então, como fica isso? Se na Costabile Romano eu tenho um posto de gasolina, mas a um quarteirão eu já não posso ter. Então, é esse cuidado que vocês estão tendo, Lanchotti? O que a gente precisa entender é o seguinte, os empreendimentos, quando eles eram produzidos, eles atendiam por completo o desejo do empreendedor. Sim. Tá? E aí, como você tem um limite, essa fazenda aqui vai ser loteada, então tudo que está dentro desse limite pode aquilo que foi regrado pelo empreendedor. Hoje não. Com a nossa lei, a gente vai poder trabalhar com o empreendedor e ter essa flexibilidade, porque algumas coisas, elas interessam ao empreendimento, outras situações interessam para a cidade. Então, aquilo que é de interesse coletivo, que é de interesse da cidade, a lei vai poder direcionar. Então, quando o Zuccolotto falou, né, deu o exemplo aí de alguns bairros, né, que você tem uma dificuldade da mobilidade, a mobilidade urbana, embora seja muito importante, ele é um assunto novo. Ela era vista apenas como um sistema viário. E o sistema viário era só tamanho de rua. Hoje não mais. Hoje você olha para a questão da mobilidade urbana, que é o deslocamento das pessoas pela cidade. Então, assim, não é o veículo, são as pessoas que estão dentro desse veículo. É o tráfego, né, que aumentou muito. E a hora que eu entendo que a mobilidade ela é feita para facilitar a vida das pessoas, então a gente começa com essa nova lei, criar incentivos para que você necessite se deslocar menos. Então você tem algumas atividades que elas são de interesse de vizinhança e bairro, uma padaria, por exemplo. Então você não pode precisar pegar o seu carro para ir comprar pão. Então essas atividades que elas são de interesse do teu dia a dia, elas têm que estar próximas do seu local. Agora, você trabalha aqui na Câmara, então eu não preciso ter uma Câmara de Vereadores em cada bairro da cidade. Sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho um equipamento que ele é territorial, então eu tenho um. Então, com isso, eu reduzo a necessidade de você ter que se deslocar. Então, com essa visão mista que a gente tem para a cidade, nós vamos incentivar que em determinadas regiões você tenha a geração da moradia,
a geração do trabalho e das primeiras necessidades que atendam a vizinhança, a necessidade de serviços e até de algumas indústrias que podem ficar próximas das residências, porque elas não impactam. Então, as escolas, as creches. Então, esses equipamentos, esses comércios, esses pontos de serviço, eles ficando mais próximos dos locais de moradia, você necessita se deslocar menos. Então, a mobilidade, ela é um fator extremamente importante para a nossa lei. E lembrando, quando o vereador Zuccolotto coloca ali o Guaporé, nós temos ali 10 loteamentos, mais ou menos. Se eu estiver errada, vocês me corrigem. Então, você calcula, são 10 loteamentos, isso multiplicado por tantas famílias que moram, vira um fluxo dificílimo, né? Então, mas olha, ali no Guaporé, na hora que a gente olha para a cidade, existe um plano, né, que é o plano viário. Certo. Esse plano viário, ele está associado a um plano de mobilidade. Então, existem algumas avenidas já projetadas, ali próximo ao Guaporé, que elas vão se interligar com outras avenidas da cidade. Mas aí tem uma complicadora também. Desafogando ali, você acha? Ali tem uma complicadora, porque como a cidade cresceu e avançou para além das rodovias estaduais, aí você invoca... Esbarra ali, né, vereador? Na Artesp. Quer dizer, você precisa invocar o auxílio da Artesp, da Intervias, porque ali você só não tem o tráfego urbano, mas você tem também o tráfego das estradas da rodovia que passa ali. Então, quer dizer, por isso que o anel viário vai ser importante. Exatamente. Então, existem gerando algumas aí um obras, conflito com o outro. Existem algumas obras, são obras mais pontuais e mais emergenciais, para desafogar, nesse primeiro momento, esse fluxo de veículos, mas nós temos necessidade de fazer obras de grande impacto na mobilidade daqueles bairros, que aí precisa da autorização da Artesp, da Intervias, né, que é concessionária da rodovia, e do Estado de São Paulo, para poder fazer essas obras, para fazer o encaixe da malha viária urbana com a malha viária estadual. Então, aí são outras complicadoras, são órgãos burocráticos que vão se conversar. E olha, a gente está vendo essa questão da mobilidade com essas grandes obras, né? Que é o Ribeirão Mobilidade, algumas delas já prontas. Então, na hora que a gente olha, né, para o viaduto que tem o nome em homenagem aos funcionários da área da saúde, é aquele viaduto da Maria de Jesus Condeixa, que ele liga com a de Ederixi, aquilo desafogou completamente a independência. Porque muitas pessoas que entram pela cidade, pela Castelo Branco, conseguem descer a Condeixa e automaticamente já chegam na de Ederixi, que vai unir a Presidente Vargas. Então você tem um eixo grande. Então todas essas obras grandes que estão acontecendo trouxeram um transtorno, obviamente, para quem está, né, próximo àquele local, porque não tem outro jeito, né? Tivemos aí a infelicidade de empresas abandonaram as obras, aí criar novas licitações. Houve uma outra licitação, a todo um trabalho. Isso é demorado, né? não tem outro jeito, porque é órgão público, mas com certeza, a hora que isso tudo estiver pronto, a cidade é outra. Então eu vou aproveitar agora a sua fala e provocar o vereador Renato Zuccolotto para que o vereador fale com a comunidade a respeito do comércio que está parado, dessas obras que estão paradas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e o senhor que teve vários comerciantes no seu gabinete solicitando, então o senhor está dando uma resposta agora para essa comunidade, vereador. Ô, Jane, eu tenho sido muito procurado e agora eu quero ter uma conversa direta com você, comerciante, que teve o seu comércio prejudicado, especialmente na Dom Pedro, na Mogiana, também na 9 de Julho. A 9 de Julho, lamentavelmente, alguns comerciantes saíram da pandemia e aí entraram nas obras da mobilidade ou nesse programa do PAC da mobilidade. Nós procuramos o prefeito, evidentemente que não é responsabilidade e competência da Câmara conseguir isenções de IPTU, de ISS, mas nós levamos a preocupação. E eu fui fazer um projeto de indicação para o prefeito e vi que já tinha 3 ou 4 outros projetos que versavam sobre a mesma matéria, que é o seguinte, é tentar dar um refrigério para esses comerciantes. Muitos deles já fecharam, já me procuraram para entrar com ações judiciais e alguns comerciantes já entraram com ações judiciais para poder compensar o prejuízo que tiveram em razão dessas obras. Então, é necessário que o prefeito municipal já se sensibilize com esse problema, encontre esses comerciantes da 9 de Julho, da Dom Pedro, para poder arrumar uma alternativa para que eles possam agora ficar, porque a obra vai demorar mais um pouco ainda, mais 6 meses pelo menos, mas que eles possam levar esse tempo até quase o final do ano, para aí sim
com as obras prontas, restauradas, o bairro já, né, realmente em desenvolvimento, eles possam retomar suas atividades. Até porque, né, Lanchotti, houve muitos momentos de chuva, um momento que a gente nunca esperava que chovesse tanto dessa forma. Não é, vereador? Então, tem também esse agravante. Mas, Lanchotti, queria que você falasse mais, você que é um arquiteto, né, e explicar também para a população esses casos que é da natureza aconteceram, mas que essa demora para esse comerciante, que inclusive procurando o vereador aqui para tentar aí uma solução, ele tenha pelo menos essa resposta de vocês, pelo menos vocês estão olhando, estão tentando trabalhar dessa forma para que saia mais rápido aí. Olha, é interessante como todas essas questões que estão sendo colocadas aqui nesse programa, elas têm uma amarração muito forte com essa lei de parcelamento. Então, assim, aumentamos a chuva, não só em Ribeirão Preto, mas no país. Isso tem todo, na verdade, uma reação de como temos tratado a natureza. Tá? Essa é uma realidade. Então, em Ribeirão Preto, por conta dessa lei, a gente tem fortalecido a necessidade de termos áreas de drenagem urbanas, fortalecendo a criação dos parques lineares da cidade para que a gente aumente, né, as áreas verdes, a drenagem está sendo trabalhada. Assim, então, são questões muito caras para nós na cidade, para toda a população, que precisam ser tratadas também. Né? Nesse ponto, eu queria até fazer uma provocação para você. As pessoas acham que elas podem fazer um empreendimento, impermeabilizar o solo, e jogar os efluentes para a prefeitura. Fala, olha, eu vou fazer aqui um loteamento, eu vou impermeabilizar 15 mil metros de área permeável e vou jogar os efluentes para a prefeitura. Hoje, o Lanchotti, tem sido dado um tratamento diferente, inclusive com essas bacias de captação de água, né? Com essas cacimbas. Ou seja, é um programa que já vinha sendo tratado em outros países. Você vai em alguns lugares dos Estados Unidos, você vê que nos empreendimentos tem cacimbas de captação de efluentes. E aqui em Ribeirão Preto isso tem funcionado. Porque quando você impermeabiliza o solo, você precisa falar para o empresário, não, você vai despejar esses efluentes na rede e a prefeitura que vai dar conta disso? Não, você vai tratar você é responsável do seu efluente. Exatamente. Como tem funcionado isso? Olha, quando nós começamos com essas cobranças, né, no passado, né, de que o empreendimento ele teria que assumir os impactos que ele estava gerando, né, houve muita choradeira naquele momento, vamos falar assim, porque né? tudo que é um elemento novo, ele causa estranheza. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? A mesma história quando nós solicitamos uma avenida. Né? Você vai fazer um empreendimento e fala, olha, aqui você vai ter que ter uma avenida, essa avenida tem 40 metros de largura. O empreendedor, nossa, mas eu vou perder esses 40 metros? Vai, porque é necessário que aqui passe uma avenida para desafogar, por exemplo, um Guaporé. Ele perde, mas a cidade ganha. A cidade ganha. Mas ele tem que entender que ele ganha porque ele vai ter uma área valorizada. Na hora que eu tenho uma avenida, que ela é um corredor de ônibus, onde eu passo muitos veículos, aqueles lotes que estão ali, ele tem um potencial comercial muito maior. A valorização é outra, né? É muito baixa. Então, assim, esses investimentos, no início, eles causaram impacto. Hoje não. Hoje os empreendedores entendem a necessidade, hoje eles estão conscientes dessa situação, né? A questão da cacimba, a necessidade que ele precisa, né, de reter, né, essa drenagem, essa água, por quê? Para que ele não impacte o próprio empreendimento deles. Então, aquilo vai alagar tudo. Então, hoje é um pouco mais fácil, né? Nós temos... acho que uma grande vantagem que a grande maioria dos investidores de Ribeirão Preto são ribeirão-pretanos. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para você, Lanchotti. Que é bacana isso. É bacana porque você percebe que esses empreendedores, além, obviamente, né, do interesse financeiro do empreendimento, ele tem um olhar para aquilo que é dele, porque é a cidade dele. Onde os filhos vão estar crescendo, onde a família vai estar. Então, né? é muito fácil quando você vai discutir uma legislação como essa e você tem, né, esses empreendedores sentados na mesa. Por quê? A gente tem que entender, eles vivem disso, então obviamente o lucro faz parte, a gente sabe disso. Perfeitamente. Mas eles conseguem sentar já com o olhar de que se isso for de boa qualidade, eu também vou ganhar. Ele ganha também. Então ele investe, porque ele está vendo que onde ele mora está ficando de boa qualidade, onde o filho dele vai morar é de boa qualidade, e ele vai ter um produto de boa qualidade. A valorização do empreendimento dele. Um exemplo muito claro do que é isso, Jane, é você ver o bairro da época em que eu era criança, eu era pequeno, o bairro mais glamuroso que tinha a cidade era o Boulevard.
Então você passava ali nas ruas do Boulevard, acima da 9 de Julho, eram casas lindas, né? A sociedade ribeirão-pretana morava era ali. a nata ali, Hoje é o bairro mais degradado que existe na cidade. Né? Olha só. Hoje tem um bando de glamour. casqueiro, um bando de casqueiro. E por quê? Porque essas sucessivas leis que foram construídas ao longo do tempo não tiveram esse olhar, essa preocupação em tratar o bairro de uma maneira diferenciada. Então, essas pessoas, essas famílias quatrocentonas, saíram do bairro e foram para os seus condomínios fechados. Lá não podia comércio, né? Então eram casas grandes, eram terrenos grandes que não puderam ser vocacionados para o terreno, para o comércio. Até as pessoas, não, eu não quero comércio aqui, vai degradar. O que terminou acontecendo? As famílias saíram, o comércio não ocupou o lugar, não houve uma transformação, né, do bairro. Um olhar e aí desse hoje bairro. Nós temos o Boulevard completamente degradado. Então essa lei olha para isso, permitindo que lá sejam feitos apartamentos de andar maior, antes não podia. Você pode aglutinar 2 ou 3 áreas e fazer uma fachada ativa. Então essa lei vai trazer muitos benefícios para a cidade de Ribeirão. Só para, então, completando aquele raciocínio, a hora que a gente, né, tem essa visão dos empreendedores da cidade, que tem a visão da qualidade da cidade, as empresas que estão vindo de fora, elas entendem e atendem essa demanda também. Então, assim, mesmo quem está vindo de fora, que não era daqui, percebem que em Ribeirão Preto tem essas regras. Peraí, aí lá vai ter... Isso. Aí nós temos essa preocupação, então a gente também não tem encontrado rejeições ou resistência de empreendedores que estão vindo de fora, porque entendem quais são as regras. Aí. Isso, então assim, isso é positivo para a cidade. Essa situação que o Zucoloto coloca do Boulevard é um excelente exemplo que nos deixou assim muito tempo dedicados de como resolver essa necessidade de transformação do uso do solo daquele local, tá? E aí a gente acabou fazendo uma divisão da cidade no que nós estamos chamando de unidade de ocupação planejada. Seria mais ou menos, a gente está fazendo uma lei de parcelamento para cada região da cidade. Porque vocês estariam mapeando, então isso. De repente eu pego essa zona... Essa célula que é o Boulevard, então todo o Boulevard está sendo pensado, Boulevard vai até o Alto da Boa Vista. Por quê? Porque essa região, ela hoje tem um perfil que ninguém mais quer morar, mas nós desejamos moradia ali. Por quê? Porque eu tenho escola perto, eu tenho hospital, eu tenho equipamentos que são interessantes. Próximo, né? Então, é interessante morar gente, mas ninguém mais quer morar ali. Então, o que eu preciso? Transformar o espaço. Mas eu também não posso colocar só moradia, porque não vai atender a demanda. Então, na hora que a gente transforma aquilo numa situação mista, ou seja, eu posso ter comércio e eu posso ter residência, e nos interessa juntos. Então, nos interessa, por exemplo, que eu tenha o térreo comercial, eu tenho moradia em cima. Então, a gente começa a criar incentivos desse uso misto, ou seja, mais de um uso no único lote, onde eu posso ter todo o térreo voltado a comércio, a geração de emprego e renda, mas as pessoas podem... Galerias, entendi. Então, a próxima pergunta seria essa, com economias mistas, que são as indústrias, que são os comércios, traria benefícios à nossa comunidade. Então, a partir dessa sua fala, eu queria que você reforçasse, como o vereador Zucoloto falou, são as galerias, são as drogarias, são todo um comércio que você teria embaixo e em cima moradia. Então, essas atividades, e é importante a gente frisar, não vai acontecer só no Boulevard, que é a Zona Sul. Não, a gente está fazendo isso com toda a cidade. Então, esse mesmo olhar que a gente está tendo, né, para uma região como essa, eu também estou tendo na região do Quintino, eu estou tendo na região leste, eu estou tendo lá na região da Vila Branches. Por quê? Porque cada local tem uma particularidade. A sua demanda, né? Isso. Então, nós vamos agora, passando a lei de parcelamento, nos debruçarmos por essas. São 22 regiões da cidade. Então, a cidade está toda dividida em 22 unidades de ocupação planejada. E a hora que a gente chama de ocupação planejada, é que a gente, nós arquitetos e urbanistas, a gente costuma dizer que... Tem o termo técnico, né, de vocês. Que o planejamento urbano, ele é um processo permanente e contínuo. Eu preciso olhar para a cidade como um organismo vivo que ela se transforma. Por quê? Porque as pessoas que moram naquele local, elas criam demandas novas. Então eu vou olhar para aquela célula, para aquela unidade e vou entender se aqui eu preciso de moradia, de trabalho, de indústria, o que precisa e qual é a vocação de cada região para que a gente possa dizer, ótimo, aqui nessa região nós vamos incentivar
e até investir na criação de um centro de bairro, uma região onde concentra o centro, e a partir desse centro eu começo a investir em moradia, eu começo a investir em geração de emprego e renda. E com isso, na hora que eu incentivo essa célula, eu desincentivo a necessidade de você ficar se deslocando para outras regiões. Então eu também reduzo a necessidade de veículos ficarem andando na cidade. E importante nisso, Jane, é que essa lei concebe instrumentos de planejamento urbano, como, por exemplo, outorga onerosa, parcelamento compulsório, IPTU progressivo. Nós temos visto aqui em Ribeirão Preto grandes vazios urbanos. Né? Sim. Atrás da Constábil Romano, nós temos uma grande área em que as pessoas ali pagam ITR. Né? Muito embora eles estejam centrados ou localizados quase no centro de Ribeirão, né, eles pagam ITR. Ali na Olhos d'Água, por exemplo, nós tínhamos plantação de milho, de soja, quer dizer, e dentro da cidade, numa das áreas mais valorizadas que tem em Ribeirão. E a lei hoje concebe esses instrumentos de planejamento. Né? Ou seja, você vai tirar, inclusive, isso de uma situação que não existe mais. Exatamente. Né? Exatamente. A grosso modo, falando para o nosso telespectador entender, você vai tirar isso e vai beneficiar a toda a comunidade. Você vai, né, estimular que não haja mais esses grandes vazios urbanos. Né? Não é possível você ter um vazio entre a Constábil Romano e Arnaldo Vitaliano de 4, 5, 10 alqueires, quer dizer, são áreas rurais incertas, né? No meio da cidade de Ribeirão Preto. E pagando. Então, me parece que a cidade, com a aprovação dessa lei, ela vai ter uma nova vida, uma nova concepção, e inclusive o Lanchotti pode falar melhor para quem nos ouve, para quem nos assiste, porque até então Ribeirão, Jane, tinha uma vocação de cidade prestadora de serviço. A gente precisa acabar com esse folclore, com essa coisa. Ribeirão se contenta em ser uma cidade prestadora de serviços. Não. A cidade tem que trazer investimento de fora. Tem que ter um crescimento, né, vereador? Tem que trazer dinheiro novo, tem que trazer indústria. É fundamental que a gente tenha uma cidade prestadora de serviços. Nós temos 4 shopping centers aqui, que as pessoas vêm de fora para fazer compra. Fora as faculdades também, Mas né? é necessário que a gente tenha indústrias, um parque fabril que seja fortalecido. Né? E isso daí, a lei também cria mecanismos para que a gente possa trazer dinheiro de fora para Ribeirão Preto. Bem, Lanchotti, nós temos 3 minutinhos para encerrar o programa, mas eu quero que você responda ao nosso vereador e a toda a nossa comunidade. Mas eu ainda brinquei com o Zucoloto ontem. Falei, Zucoloto, você vai falar isso, mas é muito tempo a televisão. Mas quando o assunto é gostoso, quando o assunto é bom, é pertinente, rapidinho, né? Queria que o vereador, então, ficasse com a sua resposta agora. Olha, sim, isso que o Zucoloto coloca, é uma vocação nata a questão da prestação de serviço e o comércio. Isso é nato já da cidade. Sim. Mas nós temos como incentivar para esse outro setor, que é o setor industrial. E aí a dificuldade era aonde que essas indústrias vão se instalar. Né? Porque algumas empresas querem se instalar e ela encontrava dificuldade que não podia, porque tinha resistência com a nova lei. Com a lei anterior, com essa nova não. Nós criamos regiões da cidade e a gente está facilitando a vinda de empreendimentos, facilitando essa localização próxima às grandes rodovias por conta de escoamento. A gente está reconhecendo a existência de um aeroporto internacionalizado. Nós estamos reconhecendo que somos sede da região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, tudo isso está focado nessa nova lei de parcelamento e usurpação do solo. E na hora que a gente trabalha com essas unidades de ocupação planejada, isso vem bem ao encontro do que deseja a sociedade, porque para discutir a lei de parcelamento foram 30 audiências públicas e mesmo assim muitas pessoas não conseguiram participar, porque estavam muito longe da sua realidade. Com as unidades de ocupação planejada, essas audiências vão ser lá no local. Vai ser aonde a população está, porque ela vai poder contribuir para aquele local que ela reside. Então ali eu vou poder gerar indústria, eu vou poder gerar comércios novos, eu vou poder gerar prestações de serviço naquele local. Então as indústrias estão sendo muito bem-vindas em regiões que a gente está distribuindo na cidade. Muito bacana. Vereador, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso ponto de encontro, que o senhor venha mais vezes. O nosso ponto de encontro é um esclarecimento para a comunidade também, trazendo, como hoje, nosso querido arquiteto urbanista, dando uma aula para a gente, explicando um pouquinho da importância desse projeto que vai ser votado hoje. Eu fico muito feliz, agradeço, gente, a oportunidade que eu tive de mostrar um pouco do nosso serviço, trazer o Lanchotti, dizer que a Prefeitura
O Executivo tem quadros muito competentes e que colaboram para construir uma cidade melhor. A Câmara terá sim a responsabilidade, hoje à noite, de analisar o projeto com profundidade. Todos os colegas já estão debruçados sobre os projetos. E se tudo der certo, aprovando a lei, nós iremos implementar esses PAR, que são os Planos de Ação Regional, e vamos finalmente construir uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais social, mais acolhedora e mais global. Tá aí a fala do nosso vereador Renato Zuccolotto e nós vamos ficando por aqui. O nosso ponto de encontro espera vocês amanhã. Se Deus quiser, a gente estará aqui para mais um ponto de encontro. Até lá!